Sim, irmãos, como já são 11h10, vamos direto para o que interessa. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, os versos de 1 a 7. O capítulo 3, que conta o relato da tentação, queda e depois as consequências da queda. Tem muita coisa boa nesse texto para a gente trabalhar e aprender. Sendo assim, eu vou trabalhar ele em 2 domingos, para a gente poder trabalhar com calma alguns aspectos da tentação nesse domingo e do pecado. E no próximo, na vida que nós começamos a viver depois do pecado. As consequências, o julgamento e as consequências do pecado. Então hoje a gente vai do versículo 1 até o versículo 7. E no dia 21 de julho, a gente vai do 8 até o final. Diz assim o texto: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra nessa manhã. Sabemos que a Tua palavra é a Tua revelação para nós. Pedimos que a Tua revelação ela encontre lugar no nosso coração, não somente como informação, mas com seu poder não como informação, mas com seu poder de transformação das nossas vidas. Que ela venha converter corações, converter almas e pensamentos a Ti, para que possamos não viver debaixo das mentiras da serpente, mas em total dependência e obediência ao Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Sim, alguém aqui já pecou? Vocês riem de novo da mesma piada, né? E quem já se arrependeu de um pecado? É interessante como a gente já pecou, já cometeu falha, já se arrependeu do pecado. E talvez você já disse assim: nunca mais eu vou fazer isso. Talvez você falhou com a sua esposa, tratou ela com grosseria, ou até cometeu um adultério, e a sua vida virou um caos por causa disso. E aí você disse: meu Deus, por que eu fiz isso? Nunca mais eu vou me envolver com pecado. E aí, o que acontece? Você peca de novo. Sim ou não? Alguém aqui já pediu perdão por um pecado várias vezes, hein? Eu sei que adolescente faz isso com muita frequência. Ele diz assim: nunca mais eu vou fazer, nunca mais eu vou ficar, nunca mais eu vou, me envolver com pornografia. Nunca mais, Senhor, eu me arrependo do fundo do coração. Não dura 24 horas, irmão. E como o pecado nos destrói e faz mal para a nossa vida, da onde é que vem essa luta nossa com o pecado? Você tem esperança? Como é que a gente luta? Como é que a gente vence? Da onde isso surgiu? E é essas respostas que esse texto tem para nós. Ela conta como entrou o pecado na terra. Conta como nós nos tornamos pecadores a partir de Adão. Como nós cedemos à voz da serpente e preferimos ouvir a voz da serpente a ouvir a voz de Deus. E como a nossa vida da humanidade virou de cabeça para baixo
por causa disso. Por isso, hoje nós vamos falar sobre esse canto da serpente. Tem uma perseguição comigo, né? Em primeiro lugar, quem é esse tentador? Começa o texto apresentando a serpente. Diz a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Tudo começa com essa tal dessa serpente. A serpente é aquela que surgiu para seduzir a mulher, para seduzir Eva, Adão, e tirar a obediência de Eva, de Deus, e transmitir essa obediência a ela, a palavra dela. Então, surge o tentador. Espera aí, deixa eu só testar aqui. Agora vai, beleza. O tentador. E por que ele surge como uma figura de uma serpente? A primeira, ela é bem óbvia. Você sabe como é o ataque da serpente? A serpente, você sabia que a serpente não pisca? Quem sabia dessa informação extremamente relevante para a sua vida, né? A serpente, quando ela vai atacar a presa, ela olha no fundo dos olhos. E ela hipnotiza o rato, aquele animal, com seus olhos e com seus movimentos. O rato, ele fica hipnotizado, paralisado diante do canto da serpente, da sedução da serpente. E assim que aquele animal, ele fica paralisado e seduzido pela serpente, ele lhe abocanha com o seu veneno. Nada melhor do que uma figura da serpente para simbolizar aquilo que estava acontecendo naquela hora. E eu digo para você, cuidado com o canto da serpente. Ele é colocado como a serpente e ele diz as características da serpente. Algumas características, duas especialmente. Primeiro, diz que ela é sagaz. E a ideia de sagacidade, por um lado, ela pode parecer ou ser usada de maneira positiva, na ideia de ser alguém que é inteligente, que é esperto, que é sábio. Mas aqui, ainda que perpasse por essa ideia de sagacidade da serpente, na ideia de sua sabedoria, mas ela tem um aspecto negativo. Ela é sagaz porque ela seduz, ela enfeitiça, ela engana, encanta para envenenar. Ela, na verdade, como diz a própria Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz que a serpente, ela foi sagaz e por isso, pela sua sagacidade, ela enganou a Eva, ela enganou Adão por causa da sua sabedoria. Cuidado com o canto da serpente. A serpente sagaz era essa ideia dos deuses do Antigo Testamento. A serpente era tida como essa deusa da sabedoria. Ela era a deusa, símbolo desse Deus sábio, que dava iluminação para os reis, por exemplo, para que eles subjugassem as nações. E mais uma vez, por que então a serpente era aqui apresentada como esse tentador? Uma informação interessante, entre os deuses do Antigo Oriente, muitos deles eram representados por uma serpente. E se lembra, quando Moisés surge, ele se levanta como libertador do povo de que nação? Eles estavam escravos de que nação? No Egito. E lá no Egito, o rei usava o uraeus como parte da sua cabeça, que era uma coroa e na sua cabeça tinha uma serpente. E a serpente, ele era conhecido como os olhos de Ra. Ra, que não é o Ra do Sérgio Malandro, mas era
do Deus dos egípcios, simbolizado como uma serpente na cabeça de Faraó, que subjugava justamente quem? O povo de Deus. Daí, mais uma vez, Satanás enganando o povo de Deus e subjugando o povo de Deus, tendo ele escrito ali como uma figura de uma serpente. Ele é muito peculiar aquele momento. A serpente, então, tem a segunda característica. Por que a ideia da serpente aqui é a ideia de Satanás? Isso fica muito claro no resto da Bíblia. Por que a serpente? Por que não era um cachorro, um cavalo? A gente já viu algumas coisas, mas tem uma questão. Ela não era um animal. Porque quem tinha capacidade de falar na criação? Só o homem. Só o homem era a imagem e semelhança de Deus, só o homem tinha pessoalidade, só o homem tinha capacidade de falar. Aí agora aparece uma serpente que disse, que falou. Obviamente, então não estamos falando de um animal, estamos falando de algum ser que se comunica, porque os animais eles não eram dotados dessa capacidade. Assim, a gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os apóstolos se referindo a esse texto de Gênesis e deixando bem claro que aquela serpente é Satanás. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Ele vai se tornando mais claro ainda sobre esse processo de sermos seduzidos ainda hoje. Por quem? Romanos 16, 20 vai dizer assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, graça do nosso Senhor Jesus seja convosco, fazendo referência a uma parte do texto que está um pouquinho mais para frente, se eu não me engano no verso 10 ou 11, quando ele diz que a semente da mulher, ela será mordida no calcanhar pela cobra, mas ele esmagará a sua cabeça. E ele então chama esse que será esmagado de Satanás. João 8,44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os apóstolos, eles identificam com clareza que a serpente de Gênesis é o diabo, Satanás, o tentador dos homens, aquele que é o nosso inimigo desde aquela era e é o nosso inimigo até hoje. E o diabo, ele continua o seu processo de tentação ainda hoje. Cuidado, ele cantou para Eva, ele cantou para Adão e ele continua cantando hoje, querendo conquistar o teu coração. Cuidado com o canto da serpente. E quando ele vem, e aí a serpente vai cantar, ou vai seduzir com o seu olhar. Não fique achando, a gente tem aquela imagem de Satanás de vermelho com um tridente, com aquela cara de mal, um rabo, horrível. Tem gente que entra no quarto, meu Deus, eu estou com medo do escuro, porque o diabo vai aparecer. Não, o diabo não aparece assim, ele aparece de decote. Fica achando que ele vai aparecer com sangue no dente. Ele vai aparecer sem blusa, todo nos gominhos. Ele trabalha na sedução. Ele trabalha em forma de bolo de dinheiro. Ele vai tentar te seduzir. Como vimos, através da tentação. E como é que ele tenta? Como é que ele oferece para você? E é isso que a gente vai ver hoje. Como funciona a tentação?
ele faz semeando dúvida. Primeira coisa que ele faz é uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz, ele diz assim: é assim que Deus disse? É isso mesmo? A estratégia dele é abalar a sua fé, ou lhe fazer não crer. E a maneira dele é jogando interrogações na mente dos homens. É você olhar para a palavra de Deus e ele começa a jogar no seu coração. Será que isso faz sentido? Será que isso não está historicamente condicionado? Será que eu preciso obedecer mesmo? Será que isso não era só para os coríntios? Será que isso não era só para Roma? Será que isso não era só para o Israel antigo? Será que isso não era só para a lei? Será que isso faz sentido para mim hoje, um livro antigo? Será que ele foi preservado mesmo? Será que Constantino não mudou ele? Será se existe mesmo essa tal de ortodoxia? Aí ele começa a fazer perguntas e dúvidas. E será se Deus existe mesmo? Será se tudo não é realmente só um encontro de átomos, um acaso do universo, como os grandes cientistas têm crido na sua fé? Será que isso é verdade? E a primeira coisa que ele faz, semeando dúvida, é confundir a própria palavra. Ele é mentiroso. Olha, gente, vamos para o texto. Olha o que ele diz para a mulher, olha a pergunta que ele faz. Ele pergunta assim: não comereis de toda a árvore do jardim. Não é isso? Olha a pergunta, está no versículo 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele transforma isso numa proibição, com ênfase no negativo. Mas vai para o que Jesus disse, para o que Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. É só voltar lá no 2, capítulo 16, que você vai ver. Ele não disse isso. Isso aqui é verdade? Sim, é verdade. Mas ele mudou a ênfase. E a ênfase era: você pode comer livremente de tudo, menos de uma árvore. Você pode comer das milhares de árvores do jardim, menos de uma. Satanás disse: a ordem de Deus é que você não pode comer de tudo. Ele começa a confundir a palavra de Deus na sua vida. Aí ele começa com aquele tipo de pergunta: o que mesmo é que a palavra de Deus diz sobre isso? Aí vamos filosofar. Vamos pegar aqui, a Bíblia diz: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo. Aí a gente começa a perguntar: mas quem é mesmo o próximo? Não foi a pergunta que fizeram para Jesus? Quem é mesmo meu próximo? É uma resposta tão óbvia. O próximo é quem está, é o próximo, é aquele que você tem que amar, é um ser humano, é igual a você. Não, mas nós precisamos refletir, quem é o próximo? Aí a gente começa a fazer as perguntas que saem da simplicidade da obediência a Deus, porque a gente não quer obedecer. Então aí começa a vir a tentação. Isso não é apenas para aquele tempo? Como é que você sabe? Isso é de fato um mandamento? Não será um erro de interpretação? Vamos discutir o assunto. A gente deixa de obedecer a Deus como deveríamos, porque a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é das criancinhas. A gente tem que aprender a ser simples como as crianças, humilde como as crianças, crédulo como as crianças. A gente precisa obedecer com simplicidade. Não deixe Satanás te confundir. Eu vou dar exemplo de algumas confusões que acontecem. Vou começar olhando para aquele lado de lá, porque os jovens reúnem todos ali agora na esquerda, a maioria, né? Aí começa a história: sexo fora do casamento. Pastor, mas qual é o versículo? Bem, pensamos, mas eu amo a minha namorada e eu pretendo, nós vamos casar, a gente só não tem dinheiro. Sendo assim, nós já estamos casados, nós já estamos aliançados, nós nos amamos. Então, por que esperar? Aí a gente começa a criar uma teoria. Começa a ter uma teoria. E há tantas teorias que vão surgindo, confundindo a nossa cabeça, que nós precisamos
que nós precisamos, às vezes, até parar para respirar e pensar. Dia 28 agora, quem sabe o que foi comemorado no dia 28 de junho? Vocês não sabem, gente. Dia Internacional do Orgulho Gay, né? Alguém aqui sabia? Vocês são muito fora de moda, né? Dia Internacional do Orgulho Gay. E uma das máximas que o movimento LGBT diz, isso aqui é uma espécie, é uma propaganda deles, né? Deus não faz acepção de pessoas. A interrogação quem botou foi eu ali, né? E agora? O Senhor aceita todos. Então, por que não aceitar, por exemplo, também homossexuais na fé cristã, dentro das nossas igrejas, pastores homossexuais? Por que não? Deus não aceita todos, Deus não faz acepção de pessoas. Usa a própria palavra para nos deixar assim meio confuso. Mas isso está certo? E aí? Deus aceita, então, a prática homossexual com toda a tranquilidade, bênção. Por mais que a gente ame e que Deus ame a todos os homens, isso é verdade, o que significa que Deus não faz acepção de pessoas? Por exemplo, quem aqui é pecador? Que bom. E os homossexuais também são pecadores? Sim. Deus não faz distinção de ninguém. Todos os que vierem a Cristo, arrependidos dos seus pecados, serão aceitos por Ele. Amém, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Mas para ir a Ele, todos precisamos reconhecer que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados e nos rendermos a Cristo. Não é isso? Não foi a estratégia de Satanás com Jesus? Ele confunde a palavra. Por que tu não transforma essa pedra em pão? A Bíblia, por que tu não te joga do pináculo do templo? Lá não está dizendo que os anjos te guardarão. Ele usa a própria palavra para nos confundir. Jovens, cuidado. Adultos, cuidado. Aí a gente começa a cair no canto da serpente e criar nossas próprias teologias. Por exemplo, uma teologia também bem atual. Deus é amor. Então, não há limites para aquilo que é feito com amor. É verdade, gente? Pastor, sabe por que eu tive que me divorciar? Eu adulterei, sabe por quê? Eu amo aquela mulher. Ela não é minha esposa, mas eu amo ela. Pensa bem, é amor. O nosso Deus é o Deus do amor. Ou então um jovem que vai dizer, sabe, Deus jamais vai me recriminar por transar com meu namorado, porque a gente se ama. E tudo que é feito com amor é feito em Deus. Há casais agora, famílias de todo tipo, e gênero e cor, é por amor, então está valendo. Porque Deus é amor. É assim, irmãos. Que vale é ser feliz, e se for por amor, então é de Deus. Mas só que, o que a Bíblia nos diz? Não é o amor que é Deus. Se o amor fosse Deus, eles estavam certos. É Deus que é o amor. E se Deus é o amor, é conforme os valores de Deus, os princípios de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus. Cuidado, Satanás tenta nos confundir. A outra maneira que ele fez aqui é destacando a proibição. Em vez da gente destacar a graça de Deus, como Deus é bom, como Deus permite a gente ser feliz, e dançar, e se alegrar na presença dEle, como a gente é agraciado por ter uma relação pessoal com Deus, sentir a sua presença, a gente foi graciado pela revelação, por uma família linda, por filhos, com o seu cuidado, com a sua prosperidade, com a sua bênção, como Deus tem tanta bênção para nós, amém, irmãos? Mas Satanás não vai destacar a bênção, a graça, ele vai destacar a proibição. Lá, eles poderiam comer de todas as árvores. Só tinha uma
que não podia, mas Satanás vai dizer, não pode, viu? Deus está dizendo que não pode, não pode, não pode, não pode. E é isso que ele faz. Enquanto que o mandamento falava, comereis livremente, lá ele diz, não comereis. Por que muita gente não escuta o canto da serpente e não quer seguir a Deus? Porque ele acha que, segundo a serpente cantou para ele, a fé cristã é uma grande proibição. Então não pode. O mandamento é uma prisão. Deus é uma barreira para a liberdade. Eu nunca vou ser pleno. A humanidade nunca vai ser plena. A gente nunca vai ser feliz nas barreiras da religião. Já disse Nietzsche. O que Nietzsche disse? Deus precisa morrer. Enquanto Deus não morrer, a humanidade não vai se desenvolver, o pensamento de Nietzsche. E aí a filosofia começou a matar Deus, para que o homem pudesse estar livre do jugo desse Deus mau, opressor, limitante. Por que tanto limite? Mas é tanto limite, irmão? Não, é tanta graça, é tanto amor, é tanta bênção. E por isso que é interessante, quem conhece a Bíblia sabe a quantidade de bênção, alegrias, de vida que a gente tem. Mas Satanás foca na proibição. Eles podiam comer de todas as árvores. Aí Satanás diz, não comereis, mas era só uminha. Cuidado com o canto da serpente. Atacando o caráter de Deus. Porque ele começa a dizer, então assim, na verdade, olha bem, eu vou te contar agora o para valer. O problema é que Deus sabe que no dia que comerdes do fruto, vossos olhos abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O problema é que Deus tem uma intenção maldosa por trás. A motivação de Deus não é bem correta. Ele não quer que vocês se tornem deuses, e quem comer dessa árvore vai virar um Deus. Esse Deus não é tão bom assim, não. Esse tu está dizendo, porque Deus me ama, me fez para me relacionar com Ele. Não, por que Ele está te colocando limite? Sabe por quê? É porque Ele não quer que você seja feliz, Ele não quer que você seja pleno, Ele não quer que você se torne um Deus. Cuidado com o canto da serpente. Porque o canto da serpente vai querer te dizer, que Deus é esse que mandou matar até criança no Antigo Testamento? Quem já escutou isso aí em algum lugar? Que Deus é esse? Deus só quer limitar. Esse Deus da Bíblia, ele não é bom não. Pelo contrário, ele só fica limitando. Limita o nosso amor, limita a nossa relação, limita o nosso sexo, nossa vida sexual, limita o nosso desfrute da vida. Não. Ele é mau. Ele é um fascista. Um opressor. Deus não é bom. Vai ser o canto dele. Livre-se de Deus, porque ele não é bom. E como é que a gente pode fazer isso? O canto da serpente, no fundo, sabe o que ela vai estar dizendo para todo mundo? Liberte-se de Deus. Liberte-se dele. Para quê, jovens? É o canto da serpente. Vocês vão ficar negócio de seguindo igreja, beato de igreja. Liberte-se de Deus. Vocês são os ignorantes. É isso que o canto da serpente vai dizer. Vocês são... Como é que pode, rapaz? Um médico, doutor Afonso, mestre, reconhecido, concurso da Inglaterra. É uma ignorância ainda. Ele crê em Deus. Liberte-se disso, doutor Afonso. É o canto da serpente. Como é que professor universitário como Adriano ainda se submete a crer em Deus? Vai ser feliz. Não deixe Deus te atrapalhar. É o canto da serpente. Você vai escutar esse canto direto no Netflix. Sim ou não? Você vai encantar esse canto direto, sabe aonde? No Facebook. Sabe onde é que esse canto canta alto? No Instagram. Vai ser feliz. Aí ele ainda bota assim. Depois eu chego lá para dizer esse exemplo. Não vou me adiantar. Seja seu próprio Deus. Porque ele vai dizer
e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não obedeça a Deus, seja o seu próprio Deus. Nós vivemos nessa época, uma crise da ética, ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Não se sabe mais. Porque antigamente a gente queria numa ética universal, que foi destruída, agora cada um tem a sua própria ética. Esse grito hoje é profundamente atual, quem está na faculdade está lidando com isso com certeza. A sociedade atual destruiu os conceitos de ética do passado e não sabem criar um novo, não sabem, é incapaz. Porque as teorias deles não conseguem resolver o problema de ética do mundo. Mas ele vai dizer, seja seu próprio Deus, decida o que é melhor para você. Mas a gente vai ter problemas com isso. Porque, eu adoro castigar a criancinha. Quem decide? Eu que decido. Agora estão fazendo campanha, já que a gente está falando sobre essa liberdade sexual bastante hoje, né? Que é um bom exemplo, às vezes, para a tentação, apesar de que pecado vai muito mais do que isso, eu vou já chegar nele. Estão defendendo que sexo com criança não é pedofilia. Quem já viu as manifestações disso aí? Estão defendendo isso, irmãos. Se for com consentimento e com amor. Meu Deus, irmãos. Que mundo é esse? Seja o seu Deus. Vamos começar os motins. Get out! Fora! Só que não é fora Lula, é fora Bolsonaro, fora Dilma, não. É fora Deus. É a grande motim da nossa era. Quem já assistiu Toy Story 4? Adorei, foi lindo. Quem chorou no Toy Story 3 vai chorar de novo no 4. Quem assistiu mesmo? Quem foi? Vamos ver se já bastante gente assistiu. Tem aviso de spoilers, né? Mas isso aqui está nas redes sociais, inclusive. A nova Beth, né? A Beth, ela era, no 1, 2 e 3, aquela namoradinha do Woody, fofinha, toda femininazinha. Só que acontece uma coisa. Ela se perde. Ela é perdida. Quando ela é perdida, ela agora não tem mais uma criança. E ela agora surge como uma grande guerreira que aprendeu a viver nesse mundo agressivo, digamos assim, nesse mundo de quem está no meio de um parquinho, sem ter um dono. E ela agora vira essa versão guerreira da Beth. E, na verdade, Toy Story 4, ele é uma grande reflexão sobre existencialismo, essa ideia do seja feliz, liberte-se. Porque o Woody, ele é todo o tempo com um caráter e uma ética muito forte. Ele está disposto a arriscar todo o tempo a sua própria vida para salvar os outros brinquedos e para para cumprir o propósito da sua vida, que foi justamente o que a filosofia atual acabou. A gente não tem mais um propósito definido. A gente é só um conjunto de átomos que deu sorte de acontecer, né? Então, a gente não tem um propósito de vida, mas o Woody é muito claro, ele tem um propósito de vida que é sempre cuidar de uma criança. Para isso que ele foi criado. Mas a Beth agora, ela vai desenvolver um pensamento mais ou menos assim. Quando eu me perdi, foi que eu me encontrei. Agora, ela fala, Beth, vamos voltar. Eu te achei, vamos voltar para casa. Ela diz, não, agora que eu me encontrei. Quando eu estava lá no quarto de uma criança, limitada, num propósito, eu estava perdida. Mas o dia que eu me perdi, é o que eu me encontrei. Nesse diálogo, ele diz assim, precisamos voltar para a nossa garota. Aí Beth diz, comissário Woody, sempre para o resgate. Ele uma ética muito forte. Woody, Bonnie precisa do garfinho. Aí Beth diz, quem precisa de um quarto de criança quando você pode ter tudo isso? E esse é o canto da serpente no nosso ouvido. Quem precisa se limitar a Deus, se você pode curtir livremente a vida toda? Cuidado com o canto da serpente. Ele ataca o caráter de Deus, dizendo, é certo que não morrereis. Aqui ele está sendo
Está dizendo assim, Deus não é bom, Deus é mentiroso. Não obedeça a Deus, porque Deus ele vai aumentando o grau de ceticismo. Não crê em Deus, Deus é mentiroso, Deus é um mau caráter. Você não morrerá. Para de acreditar. Besteira acreditar na palavra de Deus. Besteira acreditar na vontade de Deus. Isso é besteira, porque Deus é mentiroso, a palavra de Deus é mentira. Pare de crer em bobagem. É o canto da serpente. Você acha que é um canto da serpente? Não, que surgiu agora com o iluminismo, é uma coisa moderna. Não, desde quando o mundo é mundo, a serpente já diz, não creia na Bíblia, ela é mentira. E esse é o grande fruto da dúvida, a incredulidade. E por fim, a tentação, entenda isso, ela trabalha pela sedução. Aí ele vai dizer assim, que Eva então olhou e viu que ela era boa para comer. Ela é boa. E até aí, não tem problema ela ser boa. Tinha tanta coisa boa na terra. Mas ele queria aquela boa proibida. Não, a boa que é minha, meio sem graça. Bom é a boa proibida. E às vezes essa ideia de que é boa para comer, ela é assim, isso resolve o meu problema de fome. É aquela ideia pragmática, olha, é boa para comer. E quantas vezes a gente não é pragmático para querer resolver os nossos problemas? Isso é bom para comer. É um negócio ilícito. Eu vou enganar alguém. Eu vou roubar. Mas vai resolver meus problemas. Essa é a tentação de Satanás. Essa é a sedução agora da minha carne. Vai resolver meus problemas. Por isso tem tanta gente aí cometendo o pecado de ambição, por exemplo. Todo tempo ele quer mais dinheiro, ele quer mais. Por quê? Porque ele quer ser pragmático. Eu quero confiar em mim, eu quero ter o controle do futuro. Então ele vive pelo dinheiro, ele vive para trabalhar, ele faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, custe o que custar. Deixa Deus lá. Isso aqui é bom para comer. Vale qualquer coisa? Mas a serpente vai dizer, é pela tua família. Não é um argumento, muita gente de quem faz negócio ilícito, é pela tua família, pelo bem-estar da tua família. É para garantir o futuro dos teus filhos. É só isso de erradinho que tu vai fazer. Aí ele vai te seduzindo. Ele vai te seduzindo dizendo assim, é agradável aos olhos. Ele vai fazer aquilo Por exemplo, sabe o que é muito perigoso para os olhos nos nossos dias hoje? Pornografia. Já diz as estatísticas que 70% dos cristãos consomem com frequência pornografia. Isso significa que se aqui a gente tem uns 300 homens, nós temos aqui uns 200 agradando os seus olhos com o pecado. Aquilo vai te seduzir, aquele decote, aquele videozinho embaçado que chega no WhatsApp, né? Aí ele fica embaçado, tu olha para ele, ele olha para ti, eu desembaço ou não, né? Cuidado, é o canto da serpente. E a pornografia, você acha isso é uma bobagem. A pornografia, se você conhece, você sabe disso. Pornografia atrapalha a sua vida sexual com a sua própria esposa. Pornografia, ela produz distúrbios emocionais e de ansiedade, provoca acusação. Pornografia faz com que você tenha até problema de impotência. Pornografia atrapalha a vida da gente em tantas coisas. Isso já é provado cientificamente, não é conversa de religioso. E o próprio indústria da pornografia é uma indústria envolvida com drogas, com humilhação, com exploração de mulheres. Aquelas mulheres dos vídeos lá estão sendo exploradas, machucadas e usando droga para poder fazer aquilo, porque estão sofrendo dor, humilhação.
E o índice de suicídio entre atores de pornografia é altíssimo. E você está pagando por isso, consumindo. Você está sendo cúmplice disso, pela sedução dos olhos. É desejável para ter entendimento, é a vaidade. Eu vou ser especial. Eu vou conseguir ser alguém importante. Por isso tem a ver com ambição, com vaidade, com arrogância, com orgulho. Às vezes orgulho no trabalho. Está lá você, humilhando, orgulhando, que eu sou maior, eu sou mais importante, eu sou o Deus daqui, eu sou o Deus da minha casa, eu é que mando. E aí se torna tão orgulhoso. Tem gente que traz orgulho para o ministério. Ele vira líder de célula e acha que é o ser elevado e que pode dar agora esculhambação nas pessoas. Ei, calma. E aí começa a olhar as pessoas de cima para baixo, porque eu sou supervisor agora, eu sou pastor. Orgulho é o canto. É o canto. Se por um lado tem uns que estão querendo fazer sucesso, as redes sociais estão mostrando com clareza quem são, né? A rede social é tão cheia de vaidade, sim ou não, gente? Vaidade. O Facebook é cheio de quê? De inveja. Instagram, de ódio, né? O Tinder, de prazer. E as redes sociais vão revelando os pecados do nosso coração. Cuidado com o canto da serpente. Talvez o canto da serpente vai dizer assim para você: liberte-se. Se é um adulto, esse liberte-se vai ser assim, presta atenção. Esse liberte-se vai ser assim: olha, deixa a vida religiosa para o campo pessoal. Você vem para o culto, você louva a Deus e tal. E durante a semana, isso é como você faz lá no trabalho, na empresa, no negócio. Isso é sua vida pessoal. Deus não tem nada a ver com isso. É como você está se libertando de Deus. De uma maneira sutil, seguindo o canto da serpente. Ou então, você dizendo para si mesmo: eu mereço. Eu estou adulterando, mas eu mereço. Eu trabalho tanto e tal. E só fazer isso aqui, isso é do meu campo pessoal, eu mereço. O jovem é dizendo assim: divirta-se, curta a vida, liberte-se. Não deixe o negócio dessa igreja te limitar, não, liberte-se. Liberte-se de Deus. A vida é curta, vamos curtir. E aí isso vai virar, quando você cede ao canto da serpente, isso vira pecado. E aí Eva tomou, comeu e influenciou e deu. Pecado é você ser totalmente rebelde a Deus, desobedecê-lo. O pecado é desobedecer a Deus. Pecado é decidir a sua vida sem Deus. Quem decide isso não é Deus, quem decide sou eu. O que Deus pensa, o problema é dele. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. É se recusar a ser servo, criatura, e querer mandar e decidir. É não crer em Deus, é um ataque ao seu caráter, dizer: Deus não é bom, eu não creio em Deus, eu não preciso de Deus, é um ataque à sua palavra é mentira, eu não preciso obedecê-lo, é falsa, certamente é falso, é o canto, isso é pecado, é desobedecer a Deus. Pecado é render-se a outra palavra. Aí a gente pensa assim: não, eu vou só não obedecer a Deus. E nem percebe, você não está obedecendo a Deus. Não, você não está desobedecendo somente a Deus. Você está se rendendo a Satanás. Pecar não é só desobedecer a Deus. É se submeter à voz de Satanás. Por isso que você acha que está se tornando livre, mas a Bíblia diz que você, na verdade, está se tornando
escravo do encanto da serpente. Romanos 6,6 diz que somos escravos do pecado. Colossenses 1,13 diz que estamos debaixo do império das trevas. 1 João 3,8 diz que nos tornamos filhos do diabo. Cuidado com o canto da serpente. Aí diz que então seus olhos abriram, eles se tornaram então independentes, se viram diferentes e se cobriram. E por fim, se você cai no canto da serpente, você entra em uma profunda desarmonia. Desarmonia consigo mesmo. Se eles achavam que comer, eles iam se ver como Deus, agora eles sentiram foi vergonha. Em vez de se sentir importante, eles se sentiram piores. E ele começou, em vez de se ver melhor, se ver pior. E o homem começa então a viver debaixo de um espírito de um sentimento de desarmonia interior, de acusação, de ansiedade, de depressão, de medo, de vergonha, de frustrações. O homem se torna quem ele se tornou, com uma verdadeira borbulhar desequilibrado interior. O homem com um buraco do tamanho de Deus, que só cabe gigante do tamanho de Deus. O pecado trouxe desarmonia para o interior do homem. Trouxe uma sede insaciável que nos faz escravos do pecado, em busca de saciar essa sede que só Deus pode corrigir. Ele traz desarmonia com o outro. Ele olha agora o outro e sente vergonha e se cobre e se veste. A gente vai ver na próxima, então, o homem vai contra a mulher contra o homem, eles se tornam inimigos, e aí a gente vive o que começa a viver hoje, essa desarmonia, as guerras, os problemas, o marido e mulher, homem e sogra, concorrentes de trabalho. O homem entra em desarmonia, o homem lobo do próprio homem, é consequência do pecado de ouvir o canto da serpente. Por isso que às vezes seu casamento está assim, é porque ouvimos o canto da serpente. Traz desarmonia com Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos então inimigos de Deus, expressões do apóstolo Paulo. Nós nos separamos de Deus. Agora não temos mais relação com Deus. E aí a gente coloca vestes de folha que Deus não aceitou, que é se cobrir de religião. A gente ora, a gente reza, a gente vai para a igreja dia de domingo, mas vive a vida como quer. É falsidade. Desarmonia com a natureza. Nossa vida, nosso trabalho agora é sofrimento. É suor. Sem sentido. A gente vai estudar bem isso com calma na próxima pregação. E aí eu queria concluir dizendo, e agora? Pastor, eu ouvi o canto da serpente. Aí eu vou dizer para você, eu também. Em Adão, Romanos 5,12 e Romanos 3,23 vai nos dizer, todos pecaram. Todos nós caímos na desgraça de nos rendermos à serpente. E a gente precisa de uma salvação. O apóstolo Paulo vai dizer que há então um segundo Adão. O primeiro Adão pecou e o segundo foi perfeito. O primeiro Adão morreu e o segundo ressuscitou. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Pelo segundo Adão, o pecado foi vencido. Pelo primeiro Adão, entrou a condenação. Pelo segundo Adão, levando os nossos pecados naquela cruz, entrou a justificação. É o que diz Romanos 5, versículos de 6 a 21. Se no primeiro Adão reinou a morte, no segundo Adão reinou a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Em Cristo fomos reconciliados com Deus, fomos reconciliados com o próximo, fomos reconciliados e tratados no nosso próprio interior. Em Cristo somos reconciliados com o propósito da vida.
Adão, por seu orgulho, quis ser como Deus e nos trouxe a morte. Mas Jesus, por sua humildade, é o Deus que fez o contrário, que se fez homem e nos trouxe salvação. Há uma solução para quem ouviu o canto da serpente. É deixar de ouvi-la e se render a uma outra voz, a voz original, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem poder para te salvar do veneno de Satanás e da morte. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor nessa manhã, arrependidos dos nossos pecados, arrependidos de toda maldade que cometemos.